Olá, leitores! Para ter acesso ao livro completo no canal do Telegram, você assina por R$ 15 e tem acesso a esse e muitos outros livros. Basta ler o QR Code na tela ou procurar por @comamorlivros. Espero vocês por lá. Odeio te amar. Alias Elwood. Para Becca, a melhor pessoa do mundo e Aki. Deu a melhor ideia de todas. Prólogo. Presente. Olho para a pilha de louça na pia e chego a uma dolorosa conclusão: estou apaixonada. Pensando melhor. Risca isso. Eu já sabia que estava apaixonada. Mas, mesmo que não soubesse, eis um indício inquestionável: o fato de não ser capaz de olhar para um escorredor de macarrão e uma dúzia de garfos sujos sem imaginar Liam apoiado na bancada, aqueles olhos escuros, os braços cruzados, sem ouvir sua voz severa e ao mesmo tempo brincalhona me perguntando: é uma instalação pós-moderna? Ou só acabou o detergente? Eu me dou conta disso logo depois de chegar em casa tarde e perceber que ele deixou a luz da varanda acesa para mim. Isso sempre faz meu coração disparar de um jeito meio gostoso, meio aflitivo. Outra coisa que também faz o coração disparar, quando me lembro de apagá-la depois de entrar. Algo bastante atípico para mim e possivelmente um sinal de que a gororoba de chia que ele vem me servindo no café da manhã toda vez que estou atrasada para o trabalho está realmente deixando meu cérebro mais inteligente. Que bom que eu decidi me mudar. É o melhor a fazer. Essas palpitações são insustentáveis a longo prazo, tanto para minha saúde mental quanto para o sistema cardiovascular. Sou apenas uma mera iniciante nessa coisa de estar apaixonada, mas posso afirmar com conhecimento de causa que morar com um cara que você antes odiava e por quem, de alguma maneira, acabou se apaixonando não é uma atitude sensata. Confie em mim, eu tenho um doutorado. Em uma área totalmente distinta, mas ainda assim. Sabe o que é bom em estar apaixonada? O frio na barriga constante, que me faz olhar para a pilha de louça e achar que limpar a cozinha pode ser uma atividade divertida. Quando Liam entra, estou dando conta da urgência inesperada de encher a máquina de lavar louça o mais rápido possível. Olho para ele, noto a maneira como esse homem praticamente preenche o batente da porta e ordeno ao meu coração que não dispare. Ele o faz mesmo assim, e dá até uma aceleradinha extra só para me mostrar quem é que manda por aqui. Meu coração é um babaca. Você provavelmente está se perguntando se tem um atirador de elite apontando para mim, me forçando a lavar a louça, digo para Liam. Sorrio para ele sem de fato esperar que ele retribua o sorriso, porque, afinal, é o Liam. É quase impossível decifrar sua expressão, mas faz tempo que parei de tentar ver se ele acha graça das coisas e apenas me permito sentir. É uma sensação gostosa e acolhedora, e quero me banhar nela. Quero fazê-lo balançar a cabeça, dizer Mara naquele tom dele e rir a contragosto. Quero ficar na ponta dos pés, esticar a mão para afastar a mecha de cabelo escuro da testa dele, me aninhar no seu peito e sentir o cheiro fresco e delicioso de sua pele. Mas duvido que ele queira qualquer uma dessas coisas. Então me viro para lavar uma tigela de cereal escondida sob o escorredor de macarrão. Achei que um dos esporos parasitas que a gente viu naquele documentário estivesse controlando a sua mente, rebate ele. Sua voz é grave. Intensa. Eu vou sentir tanta falta dela, mas tanta. Eram cirrípedes. Tá vendo? Eu sabia que você tinha pegado no sono no meio do vídeo. Ele não responde. O que é bom, porque é o Liam. Um sujeito de poucos sorrisos e ainda menos palavras. Então, sabe o cachorro do vizinho? Aquele filhote de bulldog francês. Ele deve ter fugido durante um passeio, porque veio correndo na minha direção do nada, no meio da rua. Com a guia presa no pescoço e tudo. Estico o braço para pegar um pano de prato e minha mão esbarra nele. Ele está parado bem atrás de mim agora. Opa! Desculpa. Enfim, eu trouxe o cachorro de volta para casa e ele é tão fofinho. Eu paro. Porque de repente Liam não está apenas parado atrás de mim. Estou sendo espremida contra a pia, os ossos do meu quadril encostando na bancada, e tem uma parede de calor gigantesca às minhas costas. Ai, meu Deus! Ele tropeçou? Deve ter tropeçado.
Isso é um acidente. Liam. Tudo bem por você, Mara? Pergunta ele, mas sem se afastar. Ele fica exatamente onde está, a parte da frente do corpo pressionada contra minhas costas, as mãos apoiadas na bancada, uma de cada lado dos meus quadris, e... Isso é um sonho lúcido ou algo do tipo? É um acidente cardiovascular provocado por palpitações cardíacas? Meu cérebro está convertendo minhas fantasias noturnas mais constrangedoras em alucinações? Liam. Minha voz sai em um gemido, porque ele está cheirando meu cabelo. Sinto seu nariz e sua boca bem acima da minha têmpora, e parece algo deliberado. Está bem longe de ser um acidente. Ele está. Não. Não, com certeza não. Mas suas mãos deslizam pela minha barriga, e é esse gesto que me sugere que isso aqui é diferente. Não parece um daqueles momentos em que nossos braços se tocam por acidente no corredor e nos quais ando pensando obcecadamente, vivo repetindo a mim mesma para parar com isso. Não parece aquela vez que tropecei no fio do computador e quase caí no colo dele nem o instante em que ele gentilmente segurou meu pulso para ver se a queimadura que sofri enquanto cozinhava tinha sido muito feia. Isso parece. Liam. SHHH, sinto seus lábios na minha têmpora, quentes e reconfortantes. Tá tudo bem, Mara. Algo quente e líquido começa a rodopiar dentro da minha barriga. Capítulo 1. 6 meses atrás. Acho nada a ver dizer que, quando duas pessoas se dão bem de primeira, o santo delas bateu. Como assim o santo bateu? Eles trocam soquinhos camaradas? De onde saiu isso? Não faz o menor sentido. Ser legal com a pessoa que divide a casa com você não adianta nada, então? Porque, se o tal santo não o bater, não tem mais nada a fazer. Moça? Diz o motorista do Uber, parecendo se sentir culpado por interromper minha lenga-lenga pré-apocalíptica. Só para avisar que estamos a uns 5 minutos do seu destino. Dou um sorriso que é um misto de obrigada e desculpa e olho para o celular. Os rostos das minhas duas melhores amigas ocupam a tela inteira. Então, no canto superior, estou eu, mais carrancuda do que de costume, o que se justifica, mais pálida do que de costume, será que isso é possível, e mais ruiva do que de costume, deve ser o filtro, né? É um questionamento totalmente válido, Mara, disse a Dee com uma expressão confusa, e eu dou força para você mandar as suas, reclamações bastante pertinentes às autoridades linguísticas encarregadas desses assuntos, mas, na verdade eu só perguntei como foi o velório. Sim, Mara, como F.O., velório? Pergunta Hannah. A conexão dela está péssima, mas vamos em frente. Isso, imagino eu, é o que acontece quando você conhece suas melhores amigas na pós-graduação. Em 1 minuto você está feliz à beça, segurando seu diploma de engenharia novinho em folha, rindo em meio à 5ª rodada de drinks Midori Sours. No seguinte, você está aos prantos porque as 3 seguirão caminhos separados. O face time se torna tão necessário quanto o oxigênio. Não há nenhum drink verde neon à vista. Seus monólogos levemente perturbados não acontecem na privacidade do apartamento que vocês dividem, mas no banco traseiro semipúblico de um Uber enquanto você está a caminho de uma conversa muito, muito estranha com alguém. Sabe o que mais odeio nesse lance de ficar adulta? É que, em algum momento, você precisa crescer. Sadie está projetando edifícios sofisticados e ecossustentáveis em Nova York. Hannah está congelando em alguma estação de pesquisa do Ártico que a NASA instalou na Noruega. E quanto a mim? Eu estou aqui, em Washington, para começar no meu emprego dos sonhos, cientista da EPA, a Agência de Proteção Ambiental Americana. Em tese, eu deveria estar soltando fogos de artifício, e soltaria mesmo se me desse bem com o tal do Liam. O velório da Helena foi interessante. Eu me recosto no assento. Acho que está é a vantagem de saber que se está prestes a morrer, você começa a intimidar um pouco as pessoas. Fala para elas que, se não tocar Karma Chameleon enquanto baixam o caixão, o seu fantasma vai assombrar toda a família por gerações. Fico feliz de você ter conseguido estar com ela nos últimos dias, disse a Dee. Abro um sorriso, já com saudade, antes de contar. Ela foi uma cretina até o fim. Trapaceou na nossa última partida de xadrez. Como se não fosse ganhar de mim de qualquer maneira. Sinto falta dela numa intensidade desmedida.
Helena Harding, minha orientadora de doutorado e mentora ao longo dos últimos 8 anos, era minha família de uma forma que meus parentes de sangue, frios e distantes, jamais tiveram vontade de ser. Mas ela também era idosa, sentia muitas dores e, como gostava de dizer, estava ansiosa para encarar projetos mais desafiadores. Foi muito gentil da parte dela deixar para você a casa em Washington, comenta Hannah. Ela deve ter ido para um fiord melhor, porque dessa vez eu consigo de fato entender o que diz. Agora você vai ter um lugar seu, não importa o que aconteça. É verdade. Tudo isso é verdade, e sou imensamente grata. O presente de Helena foi tão generoso quanto inesperado, sem dúvida a coisa mais gentil que alguém já fez por mim. Mas a leitura do testamento foi há uma semana, e tem algo que não tive oportunidade de contar às minhas amigas. Sobre isso. E, vejo 2 pares de sobrancelhas arqueadas. O que aconteceu? É complicado. Adoro, disse a Dee. É dramático também? Deixa eu pegar uns lencinhos. Não sei direito ainda. Respiro fundo para reunir forças. A casa que Helena deixou para mim, pelo que parece, não era exatamente dela. O quê? Exclama Sadie, abortando a missão dos lenços e franzindo a testa. Bem, ela é a dona. Mas apenas, da metade. E quem é o dono da outra metade? Indaga Hannah, sempre direta ao ponto. Originalmente, o irmão da Helena, que morreu e deixou para os filhos. Então o mais novo comprou a parte dos outros, e agora ele é o único dono. Quer dizer, além de mim. Eu pigarreio. O nome dele é Liam. Liam Harding. É um advogado de uns 30 e poucos anos. E atualmente mora na casa. Sozinho. Os olhos de Sadie se arregalam e ela exclama. Puta merda. Helena sabia disso? Não faço a menor ideia. Dá pra imaginar que sim, mas os Hardings são muito esquisitos. Dou de ombros. Dinheiro de família. Muito dinheiro. Pensem nos Vanderbilts. Nos Kennedys. O que essa gente rica tem na cabeça? Provavelmente monóculos, diz Hannah. Assinto e dou meu palpite. Ou arbustos esculpidos. Cocaína. Torneios de polo. Abotoaduras. Peraí, nos interrompe Sadie. O que Liam Vanderbilt Kennedy Harding disse sobre tudo isso no velório? Excelente pergunta, mas, ele não apareceu. Ele não foi ao velório da tia? Ele não tem muito contato com a família. Complicações demais, suponho. Toco o queixo. Talvez eles estejam menos para Vanderbilts e mais para Kardashians. Está dizendo que ele não sabe que você é dona da outra metade da casa dele? Consegui o número dele e entrei em contato para dizer que daria uma passada lá. Faço uma pausa antes de acrescentar, por mensagem de texto. Ainda não nos falamos. Outra pausa. E, na verdade, ele não, respondeu. Não estou gostando nada disso, dizem Sadie e Hannah em uníssono. Em qualquer outra ocasião eu daria risada dessa sintonia entre elas, mas tem uma outra coisa que ainda não contei. Algo de que vão gostar menos ainda. Deixa eu contar uma curiosidade sobre Liam Harding. Vocês sabem que Helena era, tipo, a Oprah da ciência ambiental, né? Mordo meu lábio inferior. E que ela sempre brincava, dizendo que a família inteira era composta principalmente por acadêmicos de inclinação liberal que queriam salvar o mundo das garras das grandes corporações. O sobrinho dela é advogado da FGP Corp. Só de dizer isso sinto vontade de fazer um gargarejo com enxaguante bucal. E ainda passar fio dental. Meu dentista ficaria orgulhoso. FGP Corp. Aquele pessoal dos combustíveis fósseis. Indaga Sadie, um sulco profundo aparecendo no meio da testa. A galera do petróleo? Os magnatas? Isso aí. Ah, meu Deus. Ele sabe que você é cientista ambiental? Bom, eu dei meu nome para ele. E para achar o meu perfil do LinkedIn basta pesquisar no Google. Será que gente rica usa o LinkedIn? Ninguém usa o LinkedIn, Mara, diz Sadie, e esfrega a têmpora. Minha nossa, isso não é bom. Não é tão ruim assim. Você não pode ir se encontrar com ele sozinha. Eu vou ficar bem. O cara vai te matar. Você vai matar o cara. Vocês vão se matar. Eu, talvez. Fecho os olhos.
Faz 72 horas que estou tentando me convencer a não entrar em pânico, e os resultados não têm sido muito satisfatórios. Não posso pirar agora. Acreditem em mim, continuo, ele é a última pessoa com quem eu quero dividir a propriedade de um imóvel. Mas Helena deixou metade da casa para mim, e eu meio que preciso disso. Devo uma grana em financiamento estudantil, e Washington é uma cidade muito cara. De repente eu posso ficar lá um tempinho. Economizar o dinheiro do aluguel. É uma decisão responsável em termos financeiros, né? Sadie cobre o rosto com a mão e Hannah diz, exaltada. Mara, 10 minutos atrás você era uma estudante de pós-graduação. Está só um pouquinho acima da linha da pobreza. Não deixa ele te expulsar dessa casa de jeito nenhum. Talvez ele nem se importe. Na verdade, saber que ele mora lá até me surpreende. Não me entendam mal, a casa é boa, mas, paro de falar, pensando nas fotos que vi, nas horas que passei no Google Street View aproximando as imagens, tentando assimilar o fato de que Helena se importava comigo o suficiente para me deixar uma casa. É uma bela propriedade, sem dúvida, mas parece mais uma residência familiar. Não é o que eu esperaria de um advogado bem-sucedido que provavelmente ganha o PIB anual de um país europeu por hora de trabalho. Os advogados poderosos não moram em coberturas luxuosas no 50º andar de um prédio, com bidês dourados, adegas de conhaque e estátuas de si mesmos? Pelo que sei, ele mal fica em casa. Então vou simplesmente ser sincera com ele. Explicar a minha situação. Tenho certeza de que poderemos encontrar alguma solução que... Chegamos, diz o motorista com um sorriso. Eu retribuo, não muito empolgada. Se você não mandar mensagem daqui a meia hora, diz Hannah em um tom muito sério, vou concluir que Lia magnata do petróleo está te fazendo de refém no porão e vou chamar a polícia. Ah, não se preocupa. Lembra daquela aula de kickboxing que fiz no 3º ano do doutorado? E daquela vez no Festival do Morango, quando botei pra correr aquele cara que tentou roubar a sua torta? Era um garotinho de 8 anos, Mara. E você não botou o menino pra correr. Você deu a sua torta pra ele e um beijinho na testa do moleque. Manda uma mensagem daqui a 30 minutos, ou eu vou chamar a polícia. Eu a fuzilo com o olhar. Isso se um urso polar não te atacar nesse meio tempo. Sadie está em Nova York, e ela tem o telefone da polícia de Washington nos favoritos. Isso. Sadie faz que sim com a cabeça. Estou configurando aqui nesse segundo. Começo a ficar nervosa no momento em que desço do carro, e a sensação vai piorando conforme arrasto minha mala pela calçada, uma pesada bola de ansiedade se aninhando lentamente no meu peito. Paro no meio do caminho para respirar fundo. A culpa disso é de Hannah e Sadie, cuja preocupação excessiva aparentemente é contagiosa. Eu vou ficar bem. Vai ficar tudo bem. Liam Harding e eu teremos uma conversa agradável e tranquila e encontraremos a melhor solução possível e que seja satisfatória para... Observo o jardim de início de outono ao meu redor e perco a linha de raciocínio. É uma casa simples. Grande, mas sem sinal de arbustos esculpidos, gazebos rococós ou aqueles gnomos assustadores. Apenas um gramado bem cuidado com um cantinho ou outro com paisagismo, uma meia dúzia de árvores que não reconheço e um grande deck de madeira mobiliado com peças que parecem confortáveis. À luz do sol do fim da tarde, os tijolos vermelhos dão à casa uma aparência aconchegante. E cada centímetro quadrado do lugar parece salpicado com o amarelo quente das folhas de ginkgo. Inspiro o cheiro de grama, casca de árvore e sol e, quando meus pulmões estão cheios, dou uma risadinha. Eu poderia facilmente me apaixonar por este lugar. É possível que já tenha me apaixonado? Meu primeiro amor à primeira vista? Talvez tenha sido por isso que Helena deixou o imóvel para mim, porque ela imaginava que eu teria uma conexão imediata com ele. Ou talvez saber que ela me queria aqui faz com que eu me sinta pronta para abrir meu coração para a casa. Não importa, sinto que poderia ter um lar aqui, e Helena está mais uma vez sendo intrometida, só que agora do além. Afinal, ela vivia falando sobre como queria que eu realmente tivesse uma sensação de pertencimento. Sabe, Mara, dá pra ver que você se sente sozinha, dizia ela sempre que eu dava uma passadinha em sua sala para conversar. Como você sabe? Porque só quem se sente sozinha escreve fanfic sobre The Bachelor no tempo livre. Não é fanfic. Está mais para um metacomentário sobre os temas epistemológicos que surgem em cada episódio e, meu blog tem muitos leitores. Escuta, você é uma moça brilhante. E todo mundo gosta de ruivas. Por que não sai com um dos nerds do seu grupinho?
De preferência o que não tem cheiro de adubo. Porque eles são todos uns idiotas que ficam perguntando quando eu vou desistir e me matricular em economia doméstica. Esse é de fato um bom motivo. Talvez Helena finalmente tivesse percebido que qualquer esperança de eu me relacionar com alguém era uma causa perdida e decidirá canalizar seus esforços para que eu me relacionasse com algum lugar. Quase consigo vê-la soltando uma gargalhada de bruxa, e isso faz com que eu sinta falta dela com uma intensidade ainda maior. Em um estado de espírito bem mais leve, deixo minha mala na varanda, ninguém vai roubá-la, não do jeito que está, coberta de adesivos do tipo eu reciclagem, salvar o planeta está em nossas mãos e acredite em mim, eu sou engenheira ambiental. Passo a mão pelos meus longos cachos, esperando que não estejam muito revoltos, provavelmente estão. Lembro a mim mesma que é improvável que Liam Arden seja uma ameaça, apenas um garotão rico e mimado com a profundidade de uma prancha de surf e que não pode me intimidar, e estico o braço para tocar a campainha. Só que a porta se abre antes que eu possa alcançá-la, e eu me deparo com um peitoral. Um peitoral largo e definido sob uma camisa social. E uma gravata. E um paletó escuro. O peitoral está ligado a outras partes do corpo, mas é tão largo que por um momento é a única coisa que dá para ver. Logo consigo ajustar o foco e finalmente noto o resto, pernas compridas e musculosas preenchendo a calça do terno. Ombros e braços se estendendo por quilômetros. Um queixo quadrado e lábios carnudos. Cabelos escuros e curtos e um par de olhos de um tom um pouco mais escuro que o dos cabelos. Então percebo que estão fixados em mim. Analisando-me com o mesmo interesse ávido e confuso. O sujeito parece incapaz de desviar o olhar, como se estivesse enfeitiçado em algum nível elementar e profundamente físico. Fico aliviada, porque também não consigo desviar o olhar. Nem quero. A atração que sinto por ele é como um soco na barriga. Isso confunde o meu cérebro e me faz esquecer de que estou diante de um desconhecido. De que eu deveria dizer alguma coisa. De que o calor que estou sentindo é provavelmente inadequado. Ele pigarreia, parecendo tão atarantado quanto eu. Eu sorrio. Oi, digo, um pouco sem fôlego. Oi. Ele parece se sentir exatamente como eu. Umedece os lábios, como se de repente sua boca estivesse seca, e uau! É uma bela visão. Posso te ajudar em alguma coisa? A voz dele é linda. Grave. Intensa. Um pouco rouca. Eu poderia me casar com essa voz. Eu poderia transar com essa voz. Eu poderia ouvir essa voz para sempre e abrir mão de qualquer outro som. Mas talvez eu devesse primeiro responder à pergunta. Você, mora aqui? Acho que sim, diz ele, como se estivesse atônito demais para lembrar. Isso me faz rir. Que bom. Eu vim aqui o que eu vim fazer aqui? Ah. Sim. Eu estou procurando, Liam. Liam Arden. Sabe onde posso encontrá-lo? Aqui. Eu sou ele. Ele pigarreia de novo. Está corando? Quer dizer. Sou o Liam. Não. Não. Não, não. Não. Eu sou a Mara. Mara Floyd. Amiga da Helena. Eu vim aqui por causa da casa. A postura de Liam muda instantaneamente. Ele fecha os olhos por um segundo, como alguém faz quando recebe uma notícia trágica. Por um instante, parece se sentir traído, como se alguém lhe tivesse dado um presente precioso apenas para roubá-lo de suas mãos no segundo em que foi desembrulhado. Quando ele diz é você, há um tom amargo em sua bela voz. Ele vira as costas e entra pelo corredor. Eu hesito por um momento, perguntando-me o que fazer. Ele não fechou a porta, então quer que eu o acompanhe. É isso? Não faço ideia. De todo modo, sou dona de metade da casa, então provavelmente não seria invasão de propriedade, certo? Dou de ombros e me apresso atrás dele, tentando acompanhar suas pernas muito mais compridas, sem assimilar quase nada do meu entorno até chegarmos a uma sala de estar. Que é impressionante. A casa é cheia de janelas imensas e o piso é de madeira. Meu Deus, isso é uma lareira? Eu quero tostar marshmallows nela. Quero assar um leitão inteiro. Com uma maçã na boca. Estou muito feliz por podermos enfim conversar pessoalmente, digo a Liam, um pouco sem fôlego. Só agora estou me recuperando, do que quer que tenha acontecido na porta.
Brinco com a pulseira no meu braço, observando-o escrever algo em um pedaço de papel. Sinto muito pela Helena. Sua tia era minha pessoa favorita no mundo inteiro. Não sei por que ela decidiu deixar a casa para mim, e entendo que essa divisão seja um pouco inesperada, mas... Eu paro quando ele dobra o papel e o entrega para mim. O cara é tão alto que preciso erguer o queixo para encontrar os seus olhos. O que é isso? Eu não espero pela resposta e desdobro o papel. Há um número escrito nele. Um número com zeros. Muitos zeros. Eu olho para cima, confusa. O que significa isso? Ele me encara. Não há vestígios do homem atônito e hesitante que me cumprimentou alguns minutos antes. Esta versão de Liam é friamente bonita e segura de si. Dinheiro. Dinheiro. Ele faz que sim com a cabeça. Não entendi. Pela sua metade da casa, diz ele, impaciente, e de repente minha ficha cai, ele está tentando comprar a minha parte. Olho para o papel. É mais dinheiro do que jamais tive, ou terei, na vida. Engenharia ambiental não é uma carreira lucrativa, pelo que parece. E eu não entendo muito sobre o mercado imobiliário, mas presumo que essa quantia esteja muito acima do valor real da casa. Desculpa. Acho que houve algum mal-entendido. Eu não vou. Eu não, respiro fundo. Eu acho que não quero vender a casa. Liam me encara, inexpressivo. Você acha? Não quero. Vender a casa, eu quis dizer. Ele balança a cabeça uma vez, secamente. E então pergunta. Quanto? O quê? Quanto você quer a mais? Não, eu não estou interessada em vender a casa, repito. Eu simplesmente não posso fazer isso. Helena. O dobro é suficiente? O dobro. Como você. Você tem cadáveres enterrados nos canteiros do jardim? Os olhos dele parecem blocos de gelo. Quanto quer a mais? Será que ele está me ouvindo? Por que essa insistência? Para onde foi aquele rubor fofo e juvenil? Na porta, ele parecia tão. Deixa para lá. Eu estava claramente errada. Eu simplesmente não posso vender a casa. Desculpa. Mas talvez a gente consiga encontrar uma outra saída nos próximos dias. Não tenho onde morar em Washington, então estava pensando em ficar aqui por um tempo. Ele solta uma risada silenciosa. Então percebe que estou falando sério e balança a cabeça. Não. Bom, tento ser razoável. A casa parece grande, e... Você não vai morar aqui. Eu respiro fundo. Eu entendo. Mas a minha situação financeira é bastante precária. Vou começar num emprego novo daqui a 2 dias, e é muito perto daqui. Seria perfeito morar nesta casa por um tempo, até eu me organizar. Eu acabei de oferecer para você a solução de todos os seus problemas financeiros. Eu estremeço. Não é tão simples assim. Ou talvez seja. Não sei, porque não consigo parar de me lembrar das folhas de ginkgo pousando nas hortênsias e de imaginar como elas seriam na primavera. Talvez Helena quisesse que eu visse o jardim em todas as estações. Se o desejo dela fosse que eu vendesse a casa, ela teria me deixado uma quantia em dinheiro. Certo? Tenho motivos para não querer vender, continuo. Mas a gente pode tentar arranjar uma solução. Por exemplo, eu poderia, alugar temporariamente a minha metade da casa para você e usar o dinheiro para ficar em outro lugar. Dessa forma, eu não abriria mão do presente de Helena. Ficaria fora do caminho de Liam e acima da linha da pobreza. Bem, um pouquinho acima. E, no futuro, quando Liam se casar com a namorada, que provavelmente é uma CEO da Fortune 500 capaz de listar as 30 principais empresas do Dow Jones por ordem de valor de mercado e assina alguma newsletter de tratamentos alternativos esdrúxulos, se mudar para uma mansão em Potomac e iniciar uma dinastia político-econômica, eu poderia revisitar este lugar. Morar aqui, como parece ter sido o desejo de Helena. Quer dizer, se até lá eu tiver recebido um aumento e puder pagar a conta de água sozinha. É uma proposta justa, certo? Errado. Porque a resposta de Liam é: não. Caramba, ele adora essa palavra. Mas por que não? Você obviamente tem dinheiro. Quero resolver isso de uma vez por todas. Quem é o seu advogado? Estou prestes a rir na cara dele e fazer uma piada sobre minha equipe jurídica quando o iPhone dele toca.
Ele verifica o identificador de chamadas e xinga baixinho. Preciso atender. Não sai daí, ordena ele, mandão demais para o meu gosto. Antes de deixar a sala, ele me fulmina com seus olhos frios e severos e declara: esta casa não é e nunca será sua. Então é isso. Essa frase é a última pá de cal. Bem, além do tom condescendente, dominador e arrogante que ele usou para falar comigo nos últimos 2 minutos. Entrei nesta casa totalmente disposta a ter uma conversa produtiva. Dei a ele várias opções, mas ele me ignorou e agora estou ficando irritada. Legalmente, tenho tanto direito de estar aqui quanto ele, e se ele se recusar a reconhecer isso? Bem, azar o dele. Com a raiva borbulhando na garganta, rasgo o papel que Liam me deu e coloco os 4 pedaços sobre a mesinha de centro para que ele os encontre mais tarde. Em seguida, volto para a varanda, pego minha mala e começo a procurar um quarto que não esteja ocupado. Adivinhem só, escrevo na mensagem de texto para Sadie e Hannah. A doutora Mara Floyd acaba de se mudar para sua nova casa. E o nosso santo definitivamente não bateu. Capítulo 2. 5 meses e 2 semanas atrás. Eu não tenho tempo para isso. Estou atrasada para o trabalho. Tenho uma reunião daqui a meia hora. Ainda preciso escovar os dentes e o cabelo. Eu realmente não tenho tempo para isso. No entanto, como sou boba, cedo à tentação. Bato a porta da geladeira, apoio as costas nela, cruzo os braços do jeito mais ameaçador possível e olho para Liam do outro lado da cozinha. Eu sei que você anda usando meu creme para café. É um desperdício de energia. Porque Liam fica parado ao lado da ilha, tão impassível quanto o granito da bancada, espalhando manteiga calmamente em uma fatia de torrada. Ele não responde. Não olha para mim. Apenas continua passando manteiga, imperturbável, e pergunta: é mesmo? Você não é tão furtivo quanto pensa, colega. Dirijo a ele meu olhar mais furioso. E, se isso por acaso for uma espécie de tática de intimidação, não está funcionando. Ele acena com a cabeça. Ainda imperturbável. Já informou a polícia? O quê? Ele dá de ombros, seus ombros largos e idiotas. Está vestindo um terno, porque está sempre vestindo um terno. Um terno de 3 peças cinza escuro que lhe cai perfeitamente bem, e ao mesmo tempo nem um pouco bem, porque ele não tem o corpo de um executivo malvado. Será que, durante o treinamento obrigatório chamado Como Matar a Terra, ele estagiou como perfurador de plataforma de petróleo? Esse suposto roubo do creme para café parece afligir demais você. Já informou a polícia? Preciso respirar fundo. Em Washington, o crime de homicídio pode ser punido com até 30 anos de prisão. Sei disso porque pesquisei no dia seguinte à minha mudança. Se bem que o júri jamais me condenaria, não se eu contasse os horrores aos quais tenho sido submetida nas últimas semanas. Eles certamente considerariam a morte de Liam legítima defesa. Talvez até me dessem um troféu. Liam, eu estou me esforçando. Estou realmente me esforçando para fazer isso funcionar. Já parou para se perguntar se não é você que está bancando o babaca? Desta vez ele olha para mim. Seus olhos estão tão frios que meu corpo inteiro estremece. Eu tentei. Uma vez. E, quando eu estava perto de um pequeno avanço, alguém começou a tocar a trilha sonora de Frozen no último volume. Sinto meu rosto corar. Eu estava limpando meu quarto. Não fazia ideia de que você estava em casa. Ele assente e então faz algo que eu não esperava, se aproxima. Dá alguns passos lentos em meio à bela combinação de eletrodomésticos ultramodernos e móveis clássicos da cozinha até ficar bem perto e acima de mim. Olha para baixo como se eu fosse uma infestação de formigas da qual ele achava que tinha se livrado havia muito tempo. Ele cheira a shampoo e tecido caro, e ainda está segurando a faca de manteiga. Será que é possível esfaquear alguém com isso? Não sei, mas Liam Harding dá a impressão de ser capaz de matar alguém, ou seja, eu, com uma bexiga inflável. Esse seu creme para café pode até ser um apoio emocional para você, mas não prejudica o meio ambiente, não, Mara? Pergunta ele, a voz baixa e grave. Pensa no impacto dos alimentos ultraprocessados. Nos ingredientes tóxicos. Em todo aquele plástico. Ele é tão condescendente que eu seria capaz de mordê-lo. Em vez disso, endireito os ombros e me aproximo ainda mais. Eu faço uma coisa da qual você provavelmente nunca ouviu falar. Se chama reciclagem. É mesmo?
Ele apoia a faca na bancada e olha para um ponto ao meu lado, na direção das lixeiras que instalei depois que me mudei para cá. Elas estão transbordando, mas só porque estive muito ocupada para levar os recicláveis até o centro de coleta. E ele sabe disso. Não tem coleta no bairro, admito. Mas eu pretendo levar até o que você está. As mãos de Liam se fecham em volta da minha cintura, os dedos tão longos que se encontram nas minhas costas e acima do meu umbigo. Meu cérebro falha. O que diabos ele está? Ele me levanta até que eu esteja pairando acima do chão e, depois, sem esforço algum, me move alguns centímetros para o lado. Como se eu fosse tão leve quanto uma caixa da Amazon, uma daquelas gigantes que, por algum motivo, tem apenas um único desodorante dentro. Eu balbucio alguma coisa, o mais indignada que consigo, mas ele não presta atenção em mim. Em vez disso, abre a geladeira, pega um pote de geleia de framboesa e murmura. Então é melhor você ir logo, diz ele com um último olhar longo e intenso. Ele volta para sua torrada, e eu volto a não existir em seu universo. Maravilha. Saio da cozinha resmungando, um pouco nervosa e absolutamente tomada por sentimentos homicidas, ainda sentindo as palmas das mãos dele pressionando minha pele. Quando ele estiver dormindo. Eu juro que vou matá-lo quando ele estiver dormindo. Quando ele menos esperar. E depois vou comemorar jogando frascos vazios de creme para café sobre o cadáver dele. 10 minutos depois, estou suando de raiva, caminhando para o trabalho durante uma videochamada emergencial de desabafocal, com Sadie. Houve muitas dessas nas últimas semanas. Muitas. Ele nem toma café. Isso significa que ele ou está jogando creme na privada para me irritar, ou tomando como se fosse água, e eu sinceramente não sei qual opção seria pior, porque, por um lado, uma porção tem umas 640 calorias, e Liam mesmo assim consegue ter apenas 3% de gordura corporal, mas, por outro, arranjar tempo na sua agenda lotada para me privar do meu creme é um gesto de crueldade sem precedentes, que ninguém deveria jamais. Paro de falar quando percebo sua expressão confusa. O que foi? Nada. Sam cerra os olhos. Que olhar esquisito é esse? Nada, nada. Ela balança a cabeça enfaticamente. É só que... O quê? Você está falando sobre o Liam sem parar. Ela levanta uma sobrancelha, 8 minutos seguidos, Mara. Minhas bochechas queimam. Desculpa, eu... Não me leve a mal, eu estou amando. Ouvir você reclamar é minha trilha sonora favorita, recomendo demais. É que nunca te vi desse jeito, sabe? Nós moramos 5 anos juntas. Você só queria saber de concessões e harmonia e imagine all the people. Eu tento levar a vida sem disparar raiva para todos os lados o tempo todo. Meus pais eram o tipo de gente que provavelmente não deveria ter filhos, autocentrados, nada afetuosos, impacientes para que eu saísse de casa e eles pudessem transformar o meu quarto em um armário de sapatos. Sei conviver com outras pessoas e minimizar conflitos porque faço isso desde os 17 anos, há 10 anos. Viver e deixar viver é uma habilidade crucial em qualquer espaço compartilhado, e eu precisei dominá-la depressa. E ainda domino. De verdade. Só não tenho certeza se quero deixar Liam Arden viver. Estou tentando, Sadie, mas não sou eu que continua baixando o maldito termostato para congelar a casa. Quem não se dá o trabalho de apagar as luzes antes de sair? Nossa conta de luz é surreal. 2 dias atrás, cheguei em casa depois do trabalho e a única pessoa na casa era um cara aleatório sentado no meu sofá que me ofereceu meu próprio biscoito de queijo. Achei que fosse um assassino que o Liam tinha contratado para me matar. Meu Deus. E era. Não. Era o Calvin, amigo do Liam, que é tragicamente 1 milhão de vezes mais legal que ele. A questão é que o Liam é o tipo de babaca que convida as pessoas para dormirem lá quando ele não está em casa, e sem me avisar. Além disso, por que diabos ele não consegue dizer oi quando me vê? E por que é psicologicamente incapaz de fechar os armários da cozinha? Ele tem algum trauma profundo que o levou a decorar a casa exclusivamente com ilustrações de árvores em preto e branco? Está ciente de que não precisa bater a porta toda vez que sai? E realmente tem que chamar seus amigos idiotas todos os fins de semana para jogar videogame no... Termino de atravessar a rua e olho para a tela. Sadie está mordendo o lábio inferior, pensativa. O que foi? Você estava falando sem parar e não parecia precisar de mim, então fiz uma coisa. Que coisa? Pesquisei o Liam no Google. O quê? Por quê?
Porque gosto de dar um rosto às pessoas de quem falo várias horas por semana. Faça o que fizer, não clica na página dele no site da FGP Corp. Não aumenta o número de acessos deles. Tarde demais. Ele é mesmo. Como se o aquecimento global e o capitalismo tivessem tido um filho que está passando por uma fase marombeira. Eu ia dizer bonitinho. Eu bufo. Quando olho para ele, tudo que consigo ver são todas as xícaras de café sem creme que tenho bebido desde o dia que me mudei. E talvez às vezes, só às vezes, eu me lembre daquele olhar confuso e maravilhado que ele me lançou antes de saber quem eu era. E lamente um pouco. Mas quem estou tentando enganar? Devo ter imaginado coisas. Ele se ofereceu de novo para comprar sua parte da casa? Pergunta Sadie. Ele finge que eu não existo. Bom, a não ser quando às vezes me olha como se eu fosse uma barata infestando seu espaço intocado. Mas o advogado dele me manda e-mails com propostas ridículas todos os dias. Avisto o prédio onde trabalho, a 30 metros de distância. Mas eu não vou vender. Vou ficar com a única coisa que Helena me deixou. E, assim que eu estiver em uma condição financeira melhor, simplesmente vou me mudar de lá. Não deve demorar muito, alguns meses, no máximo. E, enquanto isso... Café puro? Eu suspiro. Enquanto isso, vou tomar aquele café amargo e nojento. Capítulo 3. 5 meses e uma semana atrás. Querida Helena. Isso é estranho. Isso é estranho? Isso provavelmente é estranho. Quer dizer, você está morta. E eu estou aqui, escrevendo uma carta para você. Quando nem sei se acredito na vida após a morte. Verdade seja dita, parei de pensar nesses assuntos existenciais no ensino médio, porque eles me deixavam ansiosa e me davam urticária na axila esquerda, nunca na direita, por que será? E até parece que eu seria capaz de desvendar um mistério que escapou a grandes pensadores como Foucault, Derrida ou aquele cara alemão, das costeletas espessas e sífilis, cujo nome é impossível de soletrar. Mas estou divagando. Faz mais de um mês que você se foi, e nada mudou. A humanidade ainda está nas garras das facções capitalistas, e ainda temos que descobrir uma maneira de desacelerar a catástrofe iminente que é a mudança climática antropogênica. Uso minha camiseta com a frase "salvem as abelhas e cobrem impostos dos ricos" toda vez que saio para correr. O mesmo de sempre. Estou amando o trabalho na EPA. A propósito, muito obrigada pela carta de recomendação e sou muito grata por você não ter mencionado aquela vez que tirou a gente da cadeia, eu, Sadie e Hannah, depois do protesto contra a barragem. O governo dos Estados Unidos não teria gostado nada disso. O único problema é eu ser a única mulher em uma equipe de 6 e os caras com quem trabalho parecerem achar que meu cérebro é incapaz de entender conceitos sofisticados como o fato de a Terra ser redonda, talvez? Outro dia, Shane, o chefe da minha equipe, passou 30 minutos me explicando o conteúdo da minha própria tese. Fantasiei de forma muito vívida que dava uma pancada na cabeça dele e colocava o cadáver embaixo da minha banheira, mas você provavelmente já sabe de tudo isso. Você provavelmente fica sentada em uma nuvem o dia todo sendo onisciente. Comendo cream crackers. Tocando harpa de vez em quando. Sua preguiçosa. Acho que a razão pela qual estou escrevendo esta carta que você nunca lerá é porque eu queria muito poder falar com você. Se a minha vida fosse um filme, eu me arrastaria até a sua lápide e abriria meu coração enquanto uma sinfonia de domínio público em ré menor tocaria ao fundo. Mas você foi, inconvenientemente, enterrada na Califórnia, o que torna uma carta a única opção viável. Tudo isso para dizer que, em primeiro lugar, eu sinto saudade. Muita. Pra cacete. Como pôde me deixar aqui sem você? Que absurdo, Helena. Segundo, estou muito, muito agradecida por você ter me deixado esta casa. É o melhor e mais aconchegante lugar em que já morei, sem dúvida. Tenho passado os fins de semana lendo no jardim de inverno. Sendo sincera, nunca pensei que colocaria os pés em uma casa com um hall de entrada sem ser escoltada para fora do local por um segurança. Eu simplesmente, nunca tinha tido um lugar que fosse meu. Um lugar que vai estar lá, não importa o que aconteça. Um porto seguro, se quiser chamar assim. Sinto sua presença quando estou em casa, mesmo imaginando que a última vez que você pisou aqui tenha sido provavelmente na década de 1970, voltando de uma marcha pela emancipação das mulheres. E, não se preocupe, eu me lembro com carinho de como você odiava coisas piegas, e quase dá para ouvir você dizer "para com essa merda". Vou parar, então.
Terceiro, você se importaria se eu matasse o seu sobrinho? Porque estou muito perto disso. Tipo, muito perto. Estou quase esfaqueando ele com um descascador de batatas enquanto falamos. Embora me ocorra agora que talvez isso fosse exatamente o que você queria. Afinal, nunca mencionou Liam em todos esses anos. E ele trabalha para uma empresa cujo principal produto são gases de efeito estufa, então será que você o odiava? Talvez toda a nossa amizade tenha sido um longo plano que você sabia que terminaria comigo colocando fluido de freio no chá do parente de que você menos gostava. Se for esse o caso, bom trabalho. E eu te odeio. Eu poderia fazer uma lista bastante abrangente das coisas horríveis que ele faz, mantenho uma no meu aplicativo de notas no celular, mas gosto de torturar Sadie e Hannah com isso pelo Zoom. Eu só acho que gostaria de entender por que você me colocou no caminho de um dos babacas mais babacas do país. Do mundo. De toda a maldita Via Láctea. Só o jeito como ele olha para mim. O jeito como ele não olha para mim. Ele nitidamente acha que é melhor do que eu, e... A campainha toca. Paro no meio da frase e corro para a entrada, o que me exige, 2 minutos inteiros e prova meu argumento de que esta casa é grande o suficiente para 2 pessoas. Eu queria poder dizer que Liam Ardin tem um péssimo gosto em termos de decoração. Que ele abusa de adesivos com citações inspiradoras, compra frutas de plástico na IKEA, instala luzes de neon em todos os lugares. Infelizmente, ou ele sabe decorar muito bem o interior de uma casa, ou seu dinheiro manchado de sangue da FPG Corp pagou um profissional para isso. O lugar é uma elegante combinação de peças tradicionais e modernas, tenho quase certeza de que quem o mobiliou sabe usar corretamente a palavra paleta em uma frase e que a forma como os tons de vermelho escuro, verde bandeira e cinza claro complementam o piso de madeira não se deve ao acaso. E tem também o fato de todos os espaços parecerem tão simples. Com uma casa tão grande como esta, eu ficaria tentada a encher todos os cômodos com mesas, aparadores e tapetes, mas Liam de alguma forma se limitou às necessidades básicas. Sofás, algumas cadeiras confortáveis, prateleiras cheias de livros. E só. A casa é arejada, cheia de luz, escassamente decorada em tons quentes, e ainda mais bonita por isso. Minimalista, Sadie me disse quando fiz um tour com ela por vídeo. Muito bem decorada também. Acredito que minha resposta tenha sido um grunhido. Além disso, há quadros nas paredes, dos quais infelizmente venho começando a gostar. Fotografias de lagos ao nascer do sol e cachoeiras ao pôr do sol, bosques densos e árvores solitárias, terrenos congelados e campos floridos. Um animal selvagem qualquer vivendo sua vida, sempre em preto e branco. Não sei porquê, mas tenho me pegado olhando para eles. O enquadramento é simples, o tema, mundano, mas tem alguma coisa ali. Como se a pessoa que tirou essas fotos realmente estivesse conectada com o ambiente. Como se tivesse tentado de fato capturá-lo, levar para casa um pedaço dele. Eu queria saber quem é o fotógrafo, mas não tem nenhuma assinatura. Enfim, provavelmente é algum mestrando em artes morto de fome da Universidade de Georgetown que deu a vida por essa série esperando que ela fosse comprada por alguém que aprecia a arte, e, em vez disso, aqui está ela. Em posse de um completo boçal. Aposto que Liam nem sequer escolheu essas fotografias. Aposto que ele só comprou porque eram dedutíveis do imposto de renda. Talvez ele tenha descoberto que, a longo prazo, uma coleção como essa seja tão vantajosa quanto dividendos de ações. Vou precisar de uma assinatura, diz o entregador quando abro a porta. Ele está mascando chiclete e parece ter uns 15 anos. Eu me sinto decrépita por dentro. Você não é William K. Ardin, é? William K. É quase fofo. Odeio isso. Não. Ele está em casa? Não. Graças a Deus. Ele é seu marido? Dou uma risada. Depois dou outra risada. Então percebo que o entregador está olhando para mim como se eu fosse a bruxa má do oeste. É. Não. Desculpa. Ele é. Ele divide a casa comigo. Certo. Pode assinar por ele? Claro. Pego a caneta, mas minha mão fica parada no ar quando noto a logo da FGP Corp no envelope. Eu odeio essa empresa. Ainda mais do que odeio Liam. Ele não só torna minha vida em casa um inferno ao cortar a grama às 7:30 da manhã no único dia da semana em que posso dormir até mais tarde, como também me insulta por trabalhar para um de meus inimigos profissionais.
A FGP Corp é um daqueles grandes conglomerados que continuam provocando danos ambientais, um bando de caras com excelente formação em termos de $7.000 que espalham biotoxinas pelo mundo com total descaso pelos pelicanos pardos, e por todo o futuro da humanidade, mas sou pessoalmente mais apegada aos pelicanos, que nada fizeram para merecer isso. Olho para o envelope grosso. Liam receberia um envelope da EPA em meu nome? Duvido. Ou talvez ele recebesse, em seguida o prendesse nos balões vermelhos de seu amigo Pennywise e o observasse desaparecer ao pôr do sol. Já tenho 73% de certeza de que ele está escondendo minhas meias. Estou reduzida a 4 pares, pelo amor de Deus. Na verdade, dou um passo para trás, sorrindo, deleitando-me com minha própria mesquinhez. Helena, você ficaria tão orgulhosa. Eu provavelmente não deveria assinar por ele. Imagino que possa configurar um crime ou algo assim. O entregador balança a cabeça. Na verdade, não. Dou de ombros. Quem me garante? Eu. Esse é o meu trabalho. Que você está fazendo muito bem. Abro um sorriso. Mas mesmo assim não vou assinar. Gostaria de uma xícara de chá? Uma taça de vinho? Biscoito de queijo? Ele franze a testa. Tem certeza? É um malote urgente. Alguém pagou muito dinheiro para que a entrega fosse realizada no mesmo dia. Provavelmente é alguma coisa bem urgente de que o William K. vai precisar assim que chegar em casa. Certo. Bem, parece que isso é um problema do William K. O cara solta um assobio. Isso é cruel. Ele soa admirado. Ou apenas assustado. Então, qual é o problema do coitado do William K? Ele deixa a tampa do vaso levantada? Nós temos banheiros separados. Reflito sobre isso. Mas tenho certeza de que ele deixa, sim, pensando na possibilidade muito remota de eu acabar usando o dele. Ele assente. Sabe, quando estava na faculdade, minha irmã morava com um cara que ela odiava. Eles viviam em pé de guerra. Gritavam um com o outro o tempo todo. Uma vez, ela escreveu uma lista com tudo que odiava nele e o arquivo travou o aplicativo de notas do celular dela. Pensa numa lista grande. Opa! Isso soa familiar. O que aconteceu com ela? Cruzo os dedos para que a resposta não seja ela está cumprindo pena de prisão perpétua em uma penitenciária por raspar o cabelo dele enquanto ele dormia e tatuar "Eu sou uma péssima pessoa" no couro cabeludo do sujeito. No entanto, o que o entregador acaba dizendo é 10 vezes mais perturbador. Eles vão se casar em junho. Ele balança a cabeça e se vira com um aceno. Vai entender. Estou sonhando com um show ruim. É mais barulho do que música, na verdade. O tipo de porcaria eletrônica alemã da década de 1970 que Liam tem em disco de vinil e às vezes coloca para tocar quando um de seus amigos vem jogar videogames de tiro. É barulhento, desagradável e irritante, e continua pelo que parecem horas. Até eu acordar e perceber 3 coisas. Primeiro, estou com uma dor de cabeça terrível. Segundo, estamos no meio da noite. Terceiro, a música ruído é, na verdade, apenas um ruído normal, e vem do andar de baixo. Ladrões, penso. Invadiram a casa. Não estão nem se esforçando para não fazer barulho, provavelmente estão armados. Preciso sair daqui. Ligar para a polícia. Preciso avisar Liam e me certificar de que ele. Eu me sento com uma carranca. Liam. Mas é claro. Pulo da cama e saio do meu quarto. Estou na metade da escada quando me ocorre, meus cachos estão desgrenhados, estou sem sutiã e meu short já era muito curto 15 anos atrás, quando ganhei da escola como parte do uniforme de lacrosse. Bem, só lamento. Liam vai ter que lidar com isso e com minha camiseta com a frase "Não existe planeta B". Quem sabe ele aprende alguma coisa. No momento em que chego à cozinha, estou cogitando passar a usar um megafone para assustá-lo todas as noites enquanto ele dorme pelos próximos 6 meses. Liam, sabe que horas são? Esbravejo. O que você está? Eu não sei exatamente o que estava esperando. Definitivamente não era encontrar o conteúdo da geladeira espalhado por cada centímetro da bancada, definitivamente não era ver Liam com a intenção de massacrar um talo de aipo como se o coitado tivesse roubado sua vaga no estacionamento, definitivamente não era vê-lo nu, totalmente nu, da cintura para cima. A calça do pijama xadrez que ele está usando tem cintura baixa. Muito baixa. Você poderia, por favor, vestir alguma coisa?
Tipo um casaco de pele de filhote de foca, ou algo assim. Ele não para de cortar o aipo. Não olha para mim. Não. Não. Eu não estou com frio. E eu moro aqui. Eu moro aqui também. E tenho todo o direito de não olhar para aquela parede de tijolos que ele chama de peitoral na minha própria cozinha, que deveria ser um ambiente relaxante onde posso digerir a comida sem ter que olhar para mamilos masculinos aleatórios. Ainda assim, decido deixar o assunto de lado e tentar não pensar nisso agora. Quando tiver condições de sair daqui, vou precisar de terapia, mesmo. O que é mais um trauma para lidar? Agora eu só quero voltar a dormir. O que você está fazendo? Pergunto. Minha declaração de imposto de renda. Eu apenas pisco. O quê? Não está vendo o que estou fazendo? Meu corpo enrijece. Vendo, não, mas com certeza estou ouvindo. E parece que você está só batendo panelas. O barulho é um subproduto infeliz do preparo do jantar. Ele deve ter terminado com o aipo, porque começa a fatiar um tomate. Ei, esse tomate é meu. E volta a me ignorar. Ah, e isso é absolutamente normal, né? Cozinhar uma refeição completa a 1h27 da madrugada no meio da semana? Liam finalmente me encara, e há algo inquietante em seu olhar. Tranquilidade. Ele parece calmo, mas sei que ele não está. Ele está furioso, digo a mim mesma. Ele está muito, muito furioso. Saia já daí. Está precisando de alguma coisa? Pergunta ele. Seu tom é fingidamente educado, e meu senso de autopreservação com certeza ainda está na cama dormindo. Sim. Preciso que você faça silêncio. E acho bom que esse tomate não seja meu. Ele enfia metade na boca. Sabe, diz ele calmamente enquanto mastiga, conseguindo falar com a boca cheia e ainda assim parecer o produto aristocrático de várias gerações de riqueza, eu não tenho o hábito de estar acordado a 1h28 da madrugada. Que coincidência. Nem eu, antes de conhecer você. Mas hoje, quer dizer, ontem, a equipe jurídica inteira que eu coordeno acabou tendo que trabalhar até depois da meia-noite. Porque uns documentos muito importantes tinham se perdido. Fico tensa. Ele não pode estar falando. Não se preocupa, os documentos foram encontrados. Em algum momento. Depois que o meu chefe acabou comigo e com toda a minha equipe. Aparentemente, deu algum problema na entrega. Se ele pudesse incinerar pessoas com o olhar, eu já estaria cremada. É óbvio que ele está ciente da minha pequena maldade de ontem à tarde. Escuta. Eu respiro fundo. Não me orgulho do que aconteceu, mas eu não sou sua assistente. E não vejo como isso justifica você bater todas as panelas da casa no meio da noite. Vou ter um dia longo amanhã, então. Eu também. E, como pode imaginar, já tive um dia longo hoje. E estou com fome. O que significa que não vou fazer silêncio. Pelo menos não até conseguir jantar. Até cerca de 10 segundos atrás, eu estava com raiva de uma maneira fria e racional. De repente, estou pronta para arrancar a faca da mão de Liam e cortar sua jugular. Só um pouquinho. Só para fazê-lo sangrar. Não vou fazer isso, porque não acho que me daria bem na cadeia, mas também não vou deixar passar batido. Tentei responder educadamente quando ele não me deixou instalar painéis solares na casa, quando jogou fora meu refogado de brócolis porque tinha cheiro de esgoto, quando me trancou do lado de fora de casa enquanto eu estava correndo. Mas isso aqui é a gota d'água. Chega. Essa situação chegou longe demais. Você está de sacanagem comigo? Liam derrama azeite em uma panela, quebra um ovo e parece voltar ao seu estado padrão, ignorar que eu existo. Liam, goste você ou não, eu moro aqui. Não pode fazer o que te der na telha. Interessante. Você parece estar fazendo exatamente isso. Do que está falando? É você que está fazendo uma omelete às 2 da madrugada, e eu que estou pedindo que você não faça. Verdade. Se bem que, se você tivesse lavado a sua louça esta semana, eu não precisaria fazer tanto barulho enquanto resolvo isso. Ah, cala a boca. Até parece que você não deixa suas coisas espalhadas pela casa o tempo todo. Pelo menos eu não deixo lixo empilhado em cima da lixeira como se fosse uma escultura dadaísta. O som que sai da minha boca quase me assusta. Meu Deus. É impossível conviver com você. Grito. Que pena, porque eu moro aqui.
Então se muda, porra. Faz-se silêncio. Um silêncio absoluto, pesado, muito desconfortável. Perfeito para que minhas palavras reverberem sem parar entre nós. Então Liam fala. Devagar. Cauteloso. Com uma raiva fria e assustadora. Como é que é? Eu me arrependo imediatamente. Do que eu disse e de como eu disse. Sou muitas coisas, mas cruel não é uma delas. Ainda que Liam Arden tenha demonstrado ter a capacidade emocional de uma noz, eu disse algo ofensivo e devo a ele um pedido de desculpa. Não que eu queira fazer isso, mas deveria. O problema é que simplesmente não consigo não continuar. Por que você está aqui, Liam? Gente como você vive em mansões com móveis bege desconfortáveis, 7 banheiros e obras de arte caríssimas que... Olá, leitores! Para ter acesso ao livro completo no canal do Telegram você assina por R$ 15 e tem acesso a esse e muitos outros livros. Basta ler o QR Code na tela ou procurar por @comamorlivros. Espero vocês por lá.